Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 13 de maio de 2025, no Esporte Cultura de hoje, você vai conferir todos os detalhes da cerimônia de entrega do troféu Parazão Bampará 2025. E os índices da nossa audiência também mostram o quanto o paraense adora e gosta do futebol. Águia e Tuna se reapresentam visando o duelo das águias neste final de semana. E agora é botar a cabeça no lugar, se reapresentar e já pensar no nosso próximo desafio. Agora, Remo e Paysandu focam exclusivamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, Esporte Cultura escalado com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Ivo. Um abraço para todo mundo que está em casa. Já estou saudosa do Parazão, mas agora é hora de Série B. Exatamente. Ivo Amaral, boa tarde, Ivo. Aquele abraço, Matheus, Jordana. Aquele abraço também afetuoso para os amigos de casa. Ontem, nós conhecemos a seleção do Parazão Bampará 2025. O troféu foi entregue a todos os destaques dessa temporada, com revelação do interior e velhos conhecidos da torcida paraense. Bora conferir na reportagem. Uma noite estrelada. Depois de uma jornada incansável em busca da Estrela do Norte, os protagonistas do Parazão Bampará 2025 finalmente celebraram a conquista de mais uma temporada. Nomes como o de Marcelo Rangel foram unanimidade entre o público que escolheu os melhores da temporada 2025. E mais uma vez, o goleiro foi destaque no futebol paraense. Fico muito feliz, pelo prêmio individual, sabendo que é importante, a importância primeiro de ter o título coletivo, meu objetivo sempre foi o coletivo, graças a Deus a gente foi campeão. E automaticamente também levar esse prêmio, o craque Betano do campeonato. Se teve Marcelo Rangel de um lado, do lado Alves Celeste, o terceiro maior artilheiro da história do Paysandu e o maior artilheiro do clássico Repá, Nicolas mais uma vez foi o centroavante do campeonato. A gente fica feliz com os prêmios individuais, A gente trabalha muito pelo coletivo e às vezes não acontece, como foi esse ano. Mas é aproveitar os prêmios individuais, sim, a gente tem que valorizar, não é todo dia que se ganha. Se eu não me engano, é o terceiro prêmio individual de artilheiro que eu ganho da competição. Isso é um fruto de um trabalho, mas nunca é meu, só é dos meus companheiros. E o Parazão sempre proporciona revelações ao futebol brasileiro. Você lembra? Já vimos nomes de Ganso, Pikachu e Rony brilharem no futebol nacional. Depois de revelados pela base paraense. Dessa vez, Cucri, um menino indígena de 17 anos que mandou e desmandou no meio de campo do Águia de Marabá. Estou muito feliz por esse troféu, feliz mesmo. Só tenho que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade. Vamos seguir firme e forte mais para frente, mas para frente tem mais, fé em Deus. A Rede Cultura de Comunicação esteve presente durante todo o campeonato, fazendo a magia acontecer dentro e fora das telinhas, com um time que trabalhou incansavelmente levando uma transmissão de excelência para dentro da casa de todos os paraenses. Essa parceria do governo do estado com a instituição Funtelpa, a TV Cultura do Pará e com o Bampará fortalece o futebol paraense. Então foi um grande campeonato para esse 2025, teve uma grande consagração na final do Campeonato Paraense do Remo e Paysandu, onde o Remo se sagrou campeão nos pênaltis, uma final muito emocionante, público prestigiando. Então é importantíssimo a gente poder mostrar. E os índices da nossa audiência também mostram o quanto o paraense adora e gosta do futebol. Só quero parabenizar também a nossa equipe da TV Cultura, a nossa equipe da Rádio Cultura, a nossa equipe do Portal Cultura, que abrilhanta e leva o futebol paraense para os 4 cantos do Pará e do Brasil. Um ponto final da cobertura do Parazão Bampará 2025 e já pensando no ano de 2026, agora com a coroação dos jogadores que foram destaques na competição. Jordana, Remo Paysandu com domínio, Cucri sendo a revelação do campeonato, que deixou boas histórias no final das contas. Deixou boas histórias, um campeonato que esse ano acabou sendo um pouco manchado pela paralisação devido à irregularidade de jogadores, mas eu acho que apesar dessa paralisação,
não manchou tanto assim a história dos clubes. Acho que Remo e Paysandu acabaram numa evolução muito grande. O Paysandu se consagrou campeão da Copa Verde, não conseguiu o Parazão, mas o Remo teve uma ascensão muito grande com a chegada do Daniel Paulista e isso acabou com o título do Campeonato Paraense, o que foi justo por tudo que o Remo apresentou. A Tuna revelando um técnico para o futebol paraense, um técnico extremamente promissor. Águia de Marabá também com uma boa equipe, invicto na Série D agora. Tudo isso passou pelo Parazão, teve o seu momento de evolução no Parazão. Algumas surpresas negativas, como foi o Caeté, que acabou rebaixado, São Francisco também. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente vive um momento de ascensão no futebol paraense e a gente está vendo o resultado agora com Águia e Tuna fazendo excelentes campanhas na Série D. E a seleção do Parazão Bampará 2025 foi escalada, como você acompanhou. Ontem nós conhecemos os melhores da temporada. No gol, Marcelo Rangel. Nas laterais, Edilson e Sávio. Zagueiros, Reinaldo e Klaus. Meio-campistas, Matheus Vargas, Jaderson e Caio Vinícius. Atacantes, Pedro Rocha, Nicolas e Rossi. Além do técnico Daniel Paulista, a revelação foi Cucri. Os artilheiros Rossi e Nicolas. Ivo Amaral, ficou de bom tamanho a escalação? Eu acho que ficou de bom tamanho, não havia muita dúvida, não havia posições onde pudesse suscitar uma opinião diferente. Talvez apenas o Matheus Vargas, certamente alguém ia preferir o Leandro Vilela, que fez um bom final de campeonato, mas, no modo geral, as escolhas foram indiscutíveis e a seleção do ano, acho que do meu modo de ver, foi muito bem formada. E agora você acompanha uma reportagem a respeito da seleção. Vamos conferir. Goleiro Marcelo Rangel, zagueiros Klaus e Reinaldo, lateral direito Edilson, lateral esquerdo Sávio, meio de campo Caio Vinícius, Matheus Vargas e Jaderson. No ataque, ponta direita Rossi, ponta esquerda Pedro Rocha e centroavante Nicolas. O técnico é o Daniel Paulista. Lembrando que a votação foi popular junto com o júri da Federação Paraense de Futebol. Nas redes sociais, alguns torcedores ficaram lembrando de outros nomes que poderiam estar na seleção. Na opinião de vocês, quais outros nomes poderiam merecer esse espaço? Olha, na minha opinião, eu mudaria lateral direito. Acho que o Edilson cresceu agora no final, fez 2 excelentes jogos nos 2 repás, mas quase não participou do campeonato. Para mim seria o Cadu, acho que seria justo por tudo que ele apresentou. Meio de campo, no lugar do Matheus Vargas, com certeza eu colocaria o Thiago Bagagem. O que ele fez no meio de campo da Tuna, acho que foi indiscutível durante o campeonato. Alguns nomes eu mudaria. Goleiro, acho que a gente também teria que dar um destaque para o Axel, que foi mais uma temporada belíssima. Lembrando que a Copa Grã-Pará é anexa ao Parazão. Então, acho que teria alguns nomes, mas o Marcelo Rangel também é unanimidade. Acho que para mim está tudo bem aí no gol. Ivo. Olha, a Jordana lembrou bem o Thiago Bagagem. Thiago Bagagem fez uma atuação espetacular num determinado jogo da Tuna, foi fundamental, mas no jogo seguinte já não foi o mesmo, não é? Eu lembrei do Leandro Vilela, que me pareceu mais efetivo que o Matheus Vargas no limite do conjunto de atuações. Mas, no modo geral, a seleção era essa mesmo. O Edilson participou pouco do campeonato, mas foi a figura mais destacada do Paysandu, talvez a mais destacada nos 2 jogos finais. Eu me lembro da Copa do Mundo de 58, onde o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Dessorte foi o lateral direito em todos os jogos. Na final, entrou Djalma Santos e foi coroado o melhor lateral da Copa. Matheus teve uma polêmica, né? Que era o Nicolas como centroavante. Eu vi a galera nas redes sociais, no nosso YouTube, no chat do YouTube. Vai botar quem? Felipe Viseu? Não, falaram muito do Nicolas, mas lembrem de uma coisa, tá, galera? O Nicolas é o artilheiro do Parazão. Ponto. Agora a gente fala do Clube do Remo, que ainda vive as comemorações do título paraense de número 48, conquistado no final de semana. Mas agora o time azulino volta as atenções para a Série B, porque o Leão enfrenta amanhã o Vila Nova aqui em Belém. E o zagueiro Reinaldo falou como foi essa mudança de chave em preparação para essa partida. Bora ouvir. A gente teve um jantar ontem junto com a comissão, junto com a diretoria. Então foi a nossa comemoração ontem. Hoje a gente já pensa no Vila Nova, num time importantíssimo que está em segunda agora. É um confronto direto com a gente no G4. A gente sabe da importância desse jogo, a gente sabe que eles vão vir, é um time forte, é um time que já vem há 2 anos
batendo na trave ali pelo acesso, então a gente sabe que já tem uma tradição na Série B, mas a gente vai fazer um grande jogo com a nossa torcida, a gente vai trabalhar tudo que tem que trabalhar hoje e amanhã para que a gente na quarta-feira possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Confronto direto entre Remo e Vila Nova por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova hoje é o segundo colocado da competição e o Remo, quarto lugar, Jordana. Mas o Remo vai jogar no Mangueirão, né? Eu acredito que o Mangueirão tem sido essencial. O Fenômeno Azul está fazendo tudo o que precisava fazer, está presente, está apoiando, está sendo o 12º jogador do Clube do Remo nessa temporada. Então o Mangueirão, com certeza, com toda a torcida, lotado. O Clube do Remo vai entrar logo depois de um título que era muito importante, eu acho que nesse momento, embalado, com Daniel Paulista tendo completo domínio da equipe. A gente vê um vestiário muito unido, muito entrosado. Pode ser um jogo difícil, sim, mas eu acho que o Remo hoje tem tudo que precisava. Acho que o bingo do futebol, entrosamento, amizade, um bom técnico, jogadores respondendo ao funcionamento tático, torcida presente, tá tudo lá. O Clube do Remo pode fazer o trabalho, o dever de casa e, quem sabe, assumir a liderança da Série B. Falando em dever de casa, Ivo, o Remo tem sido um bom aluno nesse aspecto na Série B do Campeonato Brasileiro. Ganhou todos os jogos sem sofrer gols. Olha, o Remo é o favorito para o jogo de amanhã contra o Vila Nova. Primeiro porque o Vila Nova não é nem um time de assustar ninguém, embora esteja bem colocado na tábua de classificação. A preocupação que eu tenho é que não acredito que a torcida vá ter a mesma lotação que teve no jogo decisivo do Parazão. Eu tenho certeza que qualquer apaixonado torcedor remista gostaria de estar amanhã no Mangueirão, mas não sei se o problema financeiro, com tantos jogos consecutivos, Remo Tuna, 2 jogos, Remo Paysandu, a turma vai ter o dinheirinho ainda suficiente para lá. Mas o Remo vai ter uma torcida fantástica ao seu lado e a gente espera que ela mantenha esse ritmo de atuações, vencendo todos os jogos que até agora teve em casa. Foram 4 jogos nas últimas 2 semanas aqui para o Remo, em Belém. Primeiro jogou contra o Amazonas, depois os 2 clássicos contra o Paysandu e agora esse jogo contra o Vila Nova. Você falou sobre a questão financeira, o torcedor do Remo realmente precisou abrir a carteira ou Pix nessas últimas semanas. Não vai ser fácil. E o Remo divulgou um novo boletim médico sobre a situação do meia Jaderson. Segundo o boletim, o Jaderson apresentou melhoras clínicas e segue estável, consciente e sem déficits neurológicos. Uma tomografia realizada ontem mostrou uma boa evolução no quadro. E o jogador vem respondendo muito bem ao tratamento. Inclusive, o Jaderson recebeu na noite de domingo, no hospital, a medalha de campeão paraense enviada pelo executivo de futebol do Remo, Sérgio Papelim. Hoje vai ocorrer uma coletiva de imprensa com o Dr. Jean Clay do Remo, médico que está sendo responsável pelo acompanhamento do atleta, onde será apresentado um novo boletim e como anda a recuperação do jogador da equipe azulina. Então, é isso que nós temos de mais novo em relação à situação do Jaderson e depois, no decorrer do dia, a gente vai saber de outras novidades envolvendo a saúde do meio-campista azulino. E neste sábado tem duelo entre as águias. Às 5 horas da tarde no Zinho, Oliveira, Águia de Marabá e Tuna se enfrentam lá em Marabá. Águia e Tuna duelam pela 5ª rodada da Série D do Brasileirão. E uma promessa de jogão, já que as 2 equipes brigam na parte de cima da tabela de classificação e vivem grandes momentos na temporada. A Tuna lidera o Grupo A com 9 pontos e o Azulão Marabaense é o 3º colocado com 8 pontos somados. E o técnico Inácio Neto da Tuna falou um pouco sobre o que espera do confronto. Vamos ouvir. E agora é botar a cabeça no lugar, se reapresentar e já pensar no nosso próximo desafio, que também é contra uma grande equipe, o Águia de Marabá, e uma equipe que a gente respeita muito, tanto seu professor quanto o grupo de jogadores. A gente vai tentar entregar o melhor para a Tuna Luz novamente. O futebol, ele depende do que o adversário vai te pedir, né? Então hoje o adversário pediu o Alex. Vamos ver o que o Águia vai pedir dentro da minha leitura, dentro da leitura da comissão técnica, dentro da leitura também do grupo de jogadores. Quem joga são eles, quem tem que se sentir confortável para responder os estímulos que o Inácio Neto coloca são eles. A Tuna que, assim como o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, tem feito bem o dever de casa, não só na Série D, mas na temporada. A gente já destacou em outros programas, a Tuna está com 100% de aproveitamento jogando no Souza, mas agora viaja para Marabá
para encarar o Águia nesse confronto direto também pela liderança, Ivo. É uma pena que 2 adversários do futebol do Pará vão se enfrentar e um deles será prejudicado. Quem dera que não houvesse esse confronto e que a Tuna e o Águia continuassem enfrentando outros adversários do grupo. A Tuna faz realmente uma campanha em casa excelente. Teve aquele tropeço lá para o Manauara, perdeu surpreendentemente de 3-0. Se recuperou contra o Manaus, que teoricamente era o time mais forte do grupo. Venceu também por 3-0, está embalado. O Inácio Neto faz um brilhante trabalho. Seria o adversário mais rigoroso para o Daniel Paulista na disputa pelo título de melhor técnico do ano. Mas a Tuna está firme, eu acredito que temos um grande jogo. Acabará sendo um empate o resultado mais provável, Matias. Inclusive, foi o resultado da última partida entre os dois na final da Copa Grão-Pará, 1-1 no Mangueirão, com a Águia levando a melhor a decisão por pênaltis. Exatamente, agora eles se reencontram na Série D do Campeonato Brasileiro, como a gente destacou anteriormente. A Tuna lidera o campeonato, Manauara está na segunda posição, justamente o time que venceu a Tuna, e o Águia em terceiro lugar. Dá para dizer, Jordana, que o resultado do jogo de domingo já vai condicionar mais ou menos as posições que Tuna e Águia vão ter na Série D, ou ainda está muito cedo, até porque tem um outro turno para os dois se enfrentarem? Eu acho que está um pouquinho cedo, mas aí você já tem um equilíbrio muito maior de confronto, né? Acho que a Tuna acabou perdendo para o Manauara numa situação fora de casa, e reencontrou o Édigo, mas o Águia segue invicto, da mesma forma como o Souza é importante para a Tuna, o Zinho Oliveira, a gente nem fala, né, para o Águia de Marabá. Acho que jogar em casa com a torcida presente acaba sendo essencial, mas são duas equipes que têm muito para mostrar nessa Série D. Eu acho que mais importante de tudo é você mostrar que o vestiário está respondendo ao técnico. Acho que a Tuna, a gente não tem o que discutir sobre isso. O Inácio conseguindo controlar essa equipe, conseguindo bons resultados. Concordo 100% com o Ivo. Se fosse para escolher hoje um técnico do Parazão, para mim seria o Inácio também. Todo o respeito do mundo e destaco o trabalho do Daniel Paulista, mas ele já chegou depois. Acho que o Inácio teve um excelente campeonato e vai fazendo um excelente trabalho no comando da Tuna. O Silvio cresceu no momento certo, que foi para pegar o título da Copa Grão-Pará, garantir o Águia na Copa do Brasil de 2026 e agora fazer uma excelente Série D. Então são duas equipes que hoje vão fazer um confronto extremamente equilibrado, mas que ainda tem muito a crescer e que eu acho que é obrigação moral de Águia e Tuna se classificarem antecipadamente, terem uma excelente campanha na fase de grupos e, claro, um excelente mata-mata para as duas equipes. De um lado, a Tuna viu esse momento bom como mandante e também na Série D, do outro, o Águia está 6 jogos sem perder na temporada. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura, na volta a gente fala sobre Série B e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura, a gente começa com o bloco falando sobre Série B, porque ontem tivemos mais 2 jogos da 7ª rodada e confrontos importantes para a galera que está na parte de baixo da tabela. O Atlético venceu o Botafogo de São Paulo por 3-0, chegou a 6 pontos e saiu do Z4. Já o Amazonas ficou no empate por 1-1 com o CRB e o empate mandou o Paysandu para a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Papão fecha a rodada amanhã na Arena Independência contra o América Mineiro às 7h30 da noite e o Remo joga um pouco mais cedo, às 7 horas no Mangueirão, contra o vice-líder Vila Nova. O Leão é o 4º colocado na tabela e, se vencer, assume a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB empatou o jogo já no finalzinho. Amazonas e Paysandu seguem os únicos times que ainda não venceram na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E, aliás, esses jogos do Remo e do Paysandu, o Remo contra o Vila Nova e o Paysandu contra o América Mineiro, são as partidas que encerram essa rodada que começou no final de semana. Os dois times entrando com responsabilidades e pressões diferentes nesse fechamento de rodada, Jordana. Exatamente. Acho que o Paysandu tem um jogo muito mais difícil do que o Clube do Remo. O América Mineiro é um adversário muito difícil. É sempre um dos favoritos a acesso, então é um momento muito complicado. O Paysandu voltou a vencer depois de 10 jogos. Eu acho que isso pode significar uma virada de chave. Precisa significar se o Luizinho quiser se manter no comando da equipe, mas é um jogo muito complicado, fora de casa, um Paysandu que vai muito debilitado também, o DM está cheio, é importante a gente lembrar disso, foi uma sequência de jogos muito ingrata, mas é claro, se você vai se propor a chegar em todas as finais, é isso que vai acontecer.
Acho que nesse momento o Paysandu pode ter uma dificuldade muito grande por esse DM, mas tem um detalhe, né? Vai agora ter jogadores que não estavam disponíveis também no Parazão nessas 2 últimas partidas. De qualquer forma, eu sempre falo aqui no Esporte Cultura e vou ressaltar, não é porque o Paysandu está na lanterna agora que é um adversário tão fácil assim. Na verdade, os que estão na parte de baixo da tabela costumam ser muito mais perigosos do que o da parte de cima, porque o Paysandu precisa é tudo ou nada. Inclusive, o resultado também favoreceu o Remo, até porque o CRB está lá no bolo dos times que querem entrar no G4. Olha, a gente espera que as atuações do Paysandu nos 2 jogos finais, que foram surpreendentemente boas, alavanquem um melhor futebol da equipe, com todos os problemas que enfrenta. Claro que o América é um adversário tecnicamente superior ao Vila Nova, joga em casa, a missão do Paysandu é muito difícil, mas a gente espera que o futebol do Paysandu tenha encorpado, o time mostrou uma disposição, uma garra extraordinária dos 2 jogos finais do Campeonato Parazão, e a gente espera que essa condição se repita no jogo lá de Belo Horizonte. Por outro lado, o Remo ainda defende invencibilidade na Série B, é o único time invicto na 2ª divisão. Agora a gente fala sobre seleção brasileira, porque Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, realizou o desejo de ter Carlo Ancelotti no comando da seleção canarinha. Após o anúncio de Ancelotti, o presidente da entidade maior do futebol brasileiro falou sobre a contratação do novo treinador da Amarelinha e também sobre a próxima lista de convocados para os jogos contra o Equador, dia 5 de junho, e contra o Paraguai, no dia 9 de junho. Vamos ouvir. A repercussão muito positiva e também ele está muito feliz nessa conversa que tivemos. Temos consciência que procuramos fazer o melhor. Ele também tendo essa vontade de estar dirigindo a seleção brasileira, visando a divulgação da lista larga, tanto o Rodrigo como o Juan, como o Tomás, todos fazendo acompanhamento de jogos, verificando atletas, e isso o treinador também parabenizou, elogiou, porque com esse trabalho e com aqueles que ele também tem em sua mente, é que vai fazer com que possamos divulgar a lista larga até o domingo, que no dia 26, o treinador presente, ele possa fazer a escolha dos 23 que irão para esses 2 jogos, contra o Equador e contra o Paraguai. Enfim, sonho realizado. Ivo Amaral, o que você tem a falar sobre a contratação do Ancelotti para a seleção brasileira? É o nome que mais te agradava? Olha, eu perdi essa parada, porque eu jamais acreditei que isso chegasse ao final. Palavra de honra, o cara está no Real Madrid, aquele clube bilionário, cheio de tudo, manda à vontade, tem uma moral elevadíssima dentro, está arriscando um pouco a sua cabeça, pegando o futebol brasileiro num momento muito ruim. Ele vai ter que mostrar toda a sua competência. A gente acredita na sua experiência e na prática que a gente vai ver até que ponto ele vai fazer o milagre com a nossa seleção. No momento, a grande dúvida do Ancelotti é essa, ele não sabe se vai morar no Leblon ou na Barra para ficar perto da CBF. Se fosse eu escolheria o Leblon. Que escolha difícil, né, Nossa, Jordana? que sacrifício. Escolheria o Leblon. O Ancelotti, que vai assumir a seleção brasileira até o final de 2026, até a princípio final da Copa do Mundo, tem esse desafio de reconstruir a seleção brasileira para ser bem competitiva na próxima Copa, Jordana. Eu acho que o maior desafio dele é ter conhecimento dos jogadores que atuam no futebol brasileiro de verdade, o que ele pode convocar ou não, as bases. Eu acho que o técnico da seleção ele tem que ter esse conhecimento, ele precisa olhar com um pouco mais de carinho para esses jogadores, mas de qualquer forma é um técnico que me agrada muito no estilo de jogo. Acho que a seleção precisava de um técnico que permitisse que os jogadores tenham criatividade, liberdade para ter criatividade. Isso estava faltou para mim com o Tite, faltou para mim com o Dorival, essa parte de ser mais agressivo, mais competitivo, mais intenso. Essa é a seleção brasileira, ela é criativa e os jogadores têm essa liberdade para colocar o seu talento em prática. Ele é um técnico que revelou muitos jogadores, inclusive brasileiros, que hoje fazem parte da elite do futebol mundial. Então, acho que ele pode ser esse técnico. Aqui no Brasil, já falei, a gente tinha um, que era o Diniz, mas não deu certo. O Diniz não conseguiu colocar o seu modelo de jogo na seleção. Acho que se a gente tinha outro para ser um jogo mais aposicional, de liberdade e criatividade, era o Ancelotti. Inclusive, com boas possibilidades do Neymar e do Casemiro retornarem de forma mais... Acredito o Casemiro está voando. Brasileira. Eu sou pessimista, não acredito mais na volta do Neymar. É uma contusão sobre outra, o problema se agrava cada vez mais. Eu não digo isso com alegria,
Pô, todo mundo é fã do Neymar, apaixonado pelo futebol do Neymar, mas os problemas que ele tem enfrentado, veio para o Santos, fez 3 jogos, mal e porcamente, né? É um problema sério. Vamos ver se o Ancelotti faz milagre também. Já faz o quê? Praticamente quase 2 anos que o Neymar não joga, Não né? joga. Não joga mais. Agora, em relação ao Casemiro, o que o Rubem Amorim fez, técnico português, tá? Que tá no United, fez com o Casemiro nessa temporada. O Casemiro tá voando, acho que uma das melhores temporadas do Casemiro no futebol europeu. Ressurgiu com o Manchester United. Agora a gente fala sobre o Sul-Americano porque 2 equipes brasileiras entram em campo hoje. Às 7 da noite, na Arena do Grêmio, o imortal tricolor recebe o Godoy Cruz, que é líder do Grupo D. Se o Grêmio vencer, além de assumir a primeira posição, garante vaga na próxima fase. E o Vasco vai até a Argentina enfrentar o Lanús, líder do Grupo G com 8 pontos. O Vasco é o segundo com 5 pontos. A equipe cruz-maltina vive uma fase muito ruim. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos e hoje tem a estreia de Fernando Diniz no comando da equipe. E pela Conmebol Libertadores, o Fortaleza recebe, vamos lá, dessa vez eu vou acertar, o Bucaramanga, na Arena Castelão, às 9h30 da noite. Se o Leão vencer, garante vaga no mata-mata da competição. Hoje e amanhã vamos terminar o Esporte Cultura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão. Times brasileiros em campo hoje na Sul-Americana, na Libertadores. Fortaleza numa condição melhor, não só na Libertadores, mas como também na temporada. Vasco e Grêmio muito, né? Buscando se reencontrar no meio do caminho, Jordana. Eu acho que o último jogo do Fortaleza foi 4-0, né? 5-0, parece. 5-0 contra o Juventude. 5-0, então é uma equipe que cresceu também. Acho que não fez um bom início de temporada, mas que cresce no momento certo. A gente está vendo Fortaleza bater na trave todo ano no Campeonato Brasileiro. Acho que é mais uma temporada que vai brigar também. Então, uma equipe que chama muito a nossa atenção, sem dúvida. Mas eu estou muito curiosa, Ivo, para ver Fernando Diniz hoje no comando do Vasco. Inclusive, vai lembrar que na Sul-Americana só o primeiro se classifica para a segunda fase. E aí o Vasco e Grêmio estão nessa condição, Fortaleza muito bem posicionada em Libertadores. No meu comentário que eu escrevi para o Jornal Domingo, o título era Papelão Sul-Americano, que eu nunca vi tanto vexame do futebol brasileiro. Eu sou do tempo, Matheus, que Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru, isso eram favas contadas. Apenas a gente respeitava Argentina, Uruguai, nem o Paraguai. E, de repente, a gente apanha de todo mundo, de time indígena, de times que nunca ninguém ouviu falar na vida, que só fazem atrapalhar a vida do Matheus, enfim. E é uma vergonha para o futebol brasileiro. Outro dia, na mesma noite, eu vi o Atlético Mineiro perder de 3-1, parece que para o Atlético Nacional, e o Internacional também perdeu de 3-1 para outro adversário. Onde é que nós estamos com esse investimento todo comparado com nossos irmãos sul-americanos? Uma vergonha, até agora, no cômputo geral, a participação brasileira nessas competições sul-americanas. Eu fui até ver aqui a posição do Fluminense, fiquei nervosa, tem que ganhar também, cara. Toda vez é isso. Toda vez é isso. E hoje e amanhã vamos terminar o Esporte Cultura com uma homenagem à equipe da Cultura Redes de Comunicação, que fez o trabalho no Campeonato Paraense ocorrer. Parabéns a toda a equipe que se dedicou arduamente durante esses últimos meses, com todo o amor e carinho para levar a melhor transmissão do Parazão para você. E hoje vamos conferir um making-off da equipe. E amanhã vamos te contar mais detalhes dos bastidores da nossa transmissão. Tchau! Sempre juntos e novamente vencedores. O time da Cultura vence mais um desafio, a transmissão do Parazão. Foram bons meses de trabalho de uma equipe de profissionais da TV, rádio e Portal Cultura. Uma equipe unida para levar a melhor imagem, as melhores resenhas, o melhor do futebol paraense para você. Claro que torce junto com a gente para que o grito de gol seja a voz que representa todo o nosso trabalho. Equipe Cultura no Parazão. Quem ganha é você.